gostam de mídia, né? Eles vivem de mídia, né? E isso é um fator importante para nós aqui internamente do Brasil, porque é uma oportunidade para nós viabilizarmos aquelas melhorias que o Fernando comentou aqui, né? Aquelas, na sequência, aqueles 2 quadrinhos vermelhos seus, Fernando, é uma grande oportunidade, né, em utilizar a mídia para essas melhorias administrativas, jurídicas, porque a mídia, na verdade, é o grande combustível para isso. Por um outro lado, a mídia também funciona como excelentes auditores também, né? Ou seja, eles podem cobrar aquilo de uma forma muito eficiente, né? E de um ponto de vista de promoção, né, a mídia, do mesmo jeito que ela pode te aniquilar, ela pode te promover de uma maneira espetacular também. Então, isso transforma essa oportunidade de 2 ou 4 anos que nós temos agora numa oportunidade única para nós mudarmos um pouco essa identidade de país, né? Ou seja, de um país que tem estruturas arcaicas, muita burocracia, transformar isso, começar a vender uma imagem de um país que dá certo, um país que tem estruturas arrojadas de inovação, que conseguiu vencer as suas dificuldades através de modelos inovadores e iniciativas como essas que estão surgindo aqui hoje. Então, essa, na verdade, é uma motivação que eu gostaria de colocar aqui e apresentar um pouco o que os jogos anteriores fizeram, né? Barcelona criou um parque olímpico, que é um dos lugares mais visitados, o Parque Olímpico de Montjuïc, em Barcelona, com a Torre de Calatravas, né? Um ícone da cidade de Barcelona, acho que todo mundo conhece essa torre. O Ninho de Pássaro em Pequim já se transformou num dos sites mais visitados de Pequim depois dos Jogos. O próprio Parque Olímpico de Munique também é um parque, depois de quase 20 anos, mais de 20 anos, né, de 72, mais de 30 anos depois dos Jogos de Munique, continua sendo um dos sites mais visitados da cidade, além de ter aí o Allianz Arena, que é uma nova instalação também muito visitada. E quais são os compromissos que nós assumimos na candidatura, né? A candidatura ela é composta por 2 fases, basicamente. A segunda fase é a fase de eliminação. Na primeira fase se eliminam as cidades que não têm nota técnica, e na segunda fase é a fase de competição mesmo, de eleição. Na verdade, essa foi a 3ª vez que o Rio se candidatou aos Jogos Olímpicos, já tinha se candidatado em 2004 e em 2012, mas, entretanto, a gente nunca tinha conseguido passar pela nota de corte do COI. A primeira vez que nós conseguimos passar foi justamente por conta do Pan-Americano, que permitiu o Rio de Janeiro e o Brasil aniquilar ou reduzir um pouco aquela visibilidade que nós tínhamos, aquela percepção de inviabilidade. Nós tínhamos uma pecha, e talvez tenhamos ainda uma pecha muito grande. E os Jogos Pan-Americanos, por terem sido jogos emblemáticos, até reconhecidos pela própria ODEPA como os melhores jogos, permitiram... Nós vendemos mais ingressos do que qualquer outro jogo pan-americano antes. Tivemos uma transmissão de televisão também expressiva, mais de 750 horas de transmissão ao vivo, recorde de presença de público nas instalações e recorde também de engajamento popular, mais de 15 mil voluntários. E tivemos a sorte de ter manchetes como essa aqui. No dia 23 de julho, quando as competições de atletismo começaram no Engenhão, todos os jornais do Rio de Janeiro deram destaque também para essa notícia. Mas, né, isso é um exemplo que nós queremos replicar, mas tem uma parte desse exemplo que a gente não quer replicar. Se a gente olhar no dia 20 de fevereiro de 2007, ou seja, 4 meses antes do início dos nossos eventos testes no Engenhão, a nossa situação do estádio era essa. Então, imaginem vocês são os gerentes da instalação do João Avelange, você dali a 4 meses tinha que abrir as suas portas, a sua percepção de readiness, né, como a gente chama lá no nosso jargão, era muito baixa. Então, isso é um exemplo que nós não queremos repetir e não podemos repetir agora no caso olímpico. Nós realmente precisamos desse esforço que vocês estão fazendo aqui agora para garantir que nós tenhamos condições ideais de planejamento e de gestão para chegar numa situação melhor para 2016. Então, nós passamos para a candidatura à segunda fase com um desafio muito grande. Esse desafio passamos com a pior nota das 4 cidades, né? Estavam competindo então com Chicago, Tóquio e Madrid, mas tínhamos um desafio muito grande naquela oportunidade. Existia uma dúvida muito grande em relação ao financiamento da Copa do Mundo, né, e os Jogos Olímpicos com 2 anos de diferença. A questão de segurança ainda é um problema que nos preocupa, mas e também, obviamente, já era um problema grande, uma preocupação grande, e o atraso em infraestrutura, obviamente. E tínhamos, obviamente, oportunidades, né? O novo destino, a transformação, ou seja, o benefício que os jogos criariam na cidade do ponto de vista de transformação e a característica celebratória, como a gente já falou.
Então, os Jogos Pan-Americanos tinham criado a credibilidade que nós precisávamos, mas competindo com Tóquio, Chicago e Madrid, só essa credibilidade, ser bom, não era o suficiente. Nós tínhamos que ser, na verdade, melhores. Nós tínhamos que garantir a preferência entre as 4 cidades. Então, esse foi o desafio que nós fizemos na elaboração desse principal documento de candidatura, que foi o dossiê de candidatura, que é onde estão todos os nossos compromissos que nós estamos falando aqui. Esse documento ele está disponível na internet, são 3 volumes, e ele basicamente utiliza 3 pilares para calcar o seu desenvolvimento, que foi o que nós desenvolvemos a partir de junho, quando nós passamos para a segunda fase, que é a excelência técnica em todas as áreas, ou seja, precisamos uma conformidade total com os cadernos de encargos do COI, e esses cadernos de encargos são cadernos bastante severos do ponto de vista técnico, em todas as áreas, na área de transporte, na área de meio ambiente, na área de instalações, em todos os 17 capítulos do dossiê, garantir uma experiência única, que era o que nós queríamos para os atletas, para a mídia, para todos os nossos clientes principais, garantir que no Rio de Janeiro eles teriam um evento inesquecível e realmente focar na transformação, garantir a sustentabilidade de todos esses investimentos. Ou seja, nós estamos falando aqui basicamente do tema do nosso congresso, a sustentabilidade. E dentro desses documentos vocês vão encontrar perspectivas, mapas operacionais, detalhes de cada um dos projetos do ponto de vista de layout, cronogramas de construção das obras. Esse aqui, no caso, é o cronograma da Vila Olímpica. Estruturas organizacionais mostrando a governança, ou seja, como é que a nossa estrutura governamental irá se comunicar com a estrutura organizadora dos Jogos, como é que isso vai funcionar e como é que essa estrutura organizadora dos Jogos vai se comunicar com o Comitê Olímpico Internacional. Tudo isso é dito e é garantido. E, acima de tudo, as garantias, ou seja, o Comitê Olímpico Internacional já sofreu muito nessas várias edições olímpicas com problemas de várias naturezas. Então, eles criaram um set muito rigoroso de garantias financeiras, garantias de qualidade, garantias de datas de obras, de construção e término de obras, e garantias de pós-uso também de cada uma das instalações. Então, isso foi muito importante, e só fazendo referência, Fernando, ao que você comentou, nós adicionamos dentro dessas garantias atos olímpicos também dos 3 níveis governamentais, justamente para criar as estruturas legais para garantir ao Comitê Olímpico Internacional a execução, que era mais ou menos um modelo simplificado do seu Planinfa. Eu achei muito interessante isso, que talvez a gente possa até transformar essas ações que já estão contidas dentro do nosso caderno de encargos no nosso grande Planinfa, talvez unindo toda a ação 2014 e 2016. E tem uma coisa muito interessante dentro do caderno de encargos também, que é o ODI. O Comitê Olímpico Internacional ele estabelece uma metodologia de avaliação de índices de sustentabilidade, econômicos, sociais e ambientais, para que eles sejam medidos durante o período de 11 anos. Então, esse documento também está disponível, existem garantias aderindo integralmente a esse documento, e tem itens como, a gente pode ver aqui com mais detalhes, a avaliação da formalidade das nossas habitações na cidade, ou seja, do percentual total de habitações, quantas são formais, qual é a área média de espaço per capita dentro da nossa cidade, são indicadores que eles solicitam e pedem que sejam avaliados durante o período de 11 anos. Então, esse modelo é interessante porque pode servir como modelo, como já um compromisso existente, um modelo que pode ser, eventualmente, aderido por outras cidades também da Copa do Mundo. Bom, eu vou só mostrar um vídeo rápido, que é um vídeo que mostra, do ponto de vista de infraestrutura geral, onde estão localizadas as nossas instalações. Daniel, se você puder jogar esse vídeo, te agradeço. Precisava só ter o som. Precisava ter o som aí, porque senão eles não... Bom, basicamente essas são as 4 grandes regiões dos Jogos. Eu acho que eu não vou entrar em detalhes, eu acho que esse é o grande anel de transporte público que vai integrar as 4 grandes regiões dos Jogos.